Boa noite a todos. É, Ficamos nessa dúvida, né, sobre qual seria o nosso quórum, como as pessoas lidariam com esse desafio tecnológico, né? E agora regularizado, o nosso tema hoje, eu até estava entre dois temas, e aí ontem no culto me veio mais assim, marcantemente, né, a ideia de conversarmos sobre adoração. É um tema um tanto assim relacionado inicialmente, com o tema que nós citamos de Deus. Quando falamos de Deus, nós fizemos referência a alguns aspectos aqui da nossa introdução, mas isso é importante para entendermos a ideia, a didática que propomos, e faremos um caminho até passando por uma questão muito oriental, tá? Em que sentido a questão de adorar deve ser considerada inicialmente, né? Ela é fundamentalmente uma relação nossa, é um diálogo, né? É uma relação que estabelecemos com algo que nos é exterior. Isso é uma evolução importantíssima, porque, do ponto de vista da evolução, alguns estudiosos, né, do desenvolvimento da personalidade, eles percebem o progresso quando cada vez mais nós vamos nos desenvolvendo, estabelecendo vida de relação, estabelecendo linguagem. A linguagem vai se tornando mais complexa e mais efetiva para os nossos cotidianos, para o nosso diálogo, para os nossos debates. Então, é fundamental a linguagem. Fundamental a socialização, porque através da socialização nós temos diversos crescimentos. Não é a gente imaginar, puxa vida, isso aqui é um mundo de expiações e provas, estamos aqui penando, não. Nós estamos matriculados na escola terrena, que tem como característica uma diversidade, uma pluralidade, e nós lidamos com as diferenças até para que nós consigamos perceber que, vou falar uma coisa óbvia, mas é profunda, que o outro não é eu. Se nós estivermos num plano físico uniforme, nós teríamos aquela impressão do panteísmo, né? Como se o todo fosse Deus, e se fôssemos parte de Deus e o outro não existe, tudo é eu. Quem trabalha com exercício mediúnico, por exemplo, tem muito essa percepção quando fala assim, olha, eu conheci um amigo que estava conosco no grupo e tinha uma capacidade pictórica, uma pintura muito interessante, e desenvolvendo a psicopictografia, que era a pintura mediúnica. Ele tinha muita dificuldade, e eu falei para ele, então você vai ter de acreditar que as obras eram mediúnicas e não dele. E ele, muito sincero, e esse foi o desafio, porque ele dizia assim, as pinturas são de acordo com as que eu estudo e com as que eu faria. Aí ele fala assim, é falta de modéstia? Não, ele está até dizendo assim, olha, estão parecidas comigo. Aí ele estudava, uma vez ele chegou aí a uma exposição, né, de obras lá, de pinturas e tal, e havia pintores importantes lá, e aí ele voltou muito impressionado, falou para mim assim, Gladys, eu acredito que realmente a questão é isso que você fala, de mediunidade mesmo. Eu falei, por quê? Foi porque eu comecei a sentir o impulso de assinar uma obra, uma tela, e um nome que eu não conheço, nunca ouvi falar. E uma assinatura que não tem nada a ver, eu não fiz porque a assinatura não é minha, como que eu vou assinar outro? Não, que ele nem chamou de pseudônimo, nada. Aí, quando ele chegou a essa exposição, ele viu lá a biografia de um pintor, que era o nome que tinha ocorrido a ele, e a grafia, a assinatura do pintor era parecida com a que veio por inspiração para ele fazer, e ele reteve. Aí era um momento decisivo, ou ele creria, ou depois, com o tempo, esfriaria. Ele esfriou e não continuou, pelo receio de parecer falso. Quando nós nos assemelhássemos muito uns aos outros no plano físico e nós ainda nos conhecemos pouco, nós acharemos que não há o outro, que tudo é extensão de nós mesmos e tudo é espelho de nós mesmos, e nos consideraríamos no labirinto do eu. Então, estar com diferenças
é instigante, é interessante, é pedagógico, é desafiador. Desafiador porque a nossa evolução ainda, do ponto de vista da virtude, está em processo mediano, sejamos mais complacentes conosco, né? Então, muitas vezes, nós interpretamos a diferença como se fosse errado, certo e errado. Nós vamos chegar no tema da adoração, tá? Como se fosse errado, por ser diferente. Aí vem várias ideias, né? Construções literárias, né? Míticas. Quando alguém diz assim, quando alguém se imagina o ego, o egocentrismo, o espelho, o narcisismo, essa tendência nós nos projetarmos. E de nós nos acharmos à medida das coisas. E às vezes, como diz aquela música, Narciso acha feio que não é espelho, né? Nós começamos a buscar medidas e questões semelhantes a nós e nós nos agrupamos pela afinidade. É uma maneira de nós termos segurança do nosso ego, no sentido da nossa identidade. Mas é fundamental que depois nós saiamos dessa situação de ego e lidemos com as diferenças de maneira pedagógica, respeitosa, admirativa. Mas isso espontaneamente acontecer é muito difícil. E depois de um certo ponto, que os espíritos mais endurecidos, né? Mais simplórios, ou então mais comuns, às vezes forçosamente acontece. Qual é um dos métodos que a espiritualidade, de que a espiritualidade se vale para que isso aconteça? Por exemplo, a paixão. A paixão faz isso, né? Possivelmente todos já passaram por essa situação. Ter uma tal, vamos usar a palavra no outro sentido, adoração por uma criatura, por um ser, que quando você estuda com ela, você tem a expectativa de chegar o dia seguinte, já vem uma saudade, um vazio, e você quer chegar e ver a pessoa, e quer encontrar, e quer conversar, e você interpreta as questões dela de uma maneira passional, então tendenciosa, e você endeusa, às vezes, aquela criatura. A tal ponto que você chega ao extremo até de os ultrarromânticos, né? As palavras assim, o meneio, o modo de mover a cabeça, de olhar, de sorrir, de falar, de caminhar, e fala do movimento dos cabelos. Eu estou usando, é claro que eu estou usando fãs terceiros, né? Mas fazendo isso, e compara a testa, a pele, com algum elemento da natureza, e usa metáforas sobre o sol, a flor, a manhã. E faz isso por quê? Porque é uma forma de adoração, é uma forma de devotamento, é uma fixação do outro ser. Fazemos isso também em relação a animais, né? A gente chega a um extremismo, às vezes, com o animal de estimação, que nós até achamos que nós chegamos a dizer assim, nós nos entendemos até aí, tudo bem. Ele sabe, ele entende tudo que eu passo. Aí já fica mais complexo, porque é muito abstrata a nossa situação em comparação. Diz a espiritualidade que o que separa o animal do homem é a mesma distância que separa o homem de Deus. Olha só. Mas aí a gente diz assim, eu sei o que esse animal está querendo, eu sei o que ele está querendo dizer. É muito legal, e essa empatia construtiva, ela estimula, ela leva à evolução, o ser, a criatura realmente se desenvolve, acelera, se domestica, entende uma série de reações, né? Reflexos condicionados, umas reações induzidas pelo adestramento, um entendimento assim de ação e reação, de correspondência, até tudo bem, dentro daqueles limites. Mas, às vezes, nós chegamos a um tal estado de adoração, pelo nosso devotamento, pela nossa projeção, pelo nosso carinho por aquela criatura, que nós chegamos a dizer algumas coisas, tanto no caso da paixão por um ser humano, quanto paixão por um animal, por exemplo. Esta pessoa é a razão do meu viver. E dizemos, sem a pessoa, eu não vivo. Quando dizemos assim que amamos aquela pessoa quanto amamos a nós mesmos, é interessante, mas às vezes dizemos assim, amo mais do que tudo na vida.
mais do que a mim mesmo. E aí, olha só, isso é extremismo? Não. É mentira? Não. Mães, às vezes, não expressam claramente, mas, às vezes, o sentimento materno, e não estamos falando mulher necessariamente, e são nomes que nós damos, são polos que nós falamos, masculino, feminino, não necessariamente homem e mulher. E hoje se lida com uma diversidade que é enriquecedora da evolução. Agora, dentro da natureza da evolução terrena, que é divina. Agora, o polo que a gente atribui assim, materno, no sentido do amor materno relacionado ao modo de amor divino, é muito comum que alguns seres tenham um amor tão extremado que dê a vida pelos seus filhos. E Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E nós temos na história do cristianismo essa marca como a fundamental, né? Quando Paulo escreve que Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz, ignominiosa, difamante, dolorosíssima. O maior se fez o menor, e o menor é o maior de todos. Então, a adoração, às vezes, ela faz isso. Ela vem como um método, a paixão, porque, de certo modo, nós nos preocupamos em agradar, em nos devotar, em nos doar. E aí nós passamos a ter atitudes espontâneas de renunciação. E a renunciação se dá quando nós abdicamos de uma felicidade para nós, um usufruto, para que haja o usufruto e a felicidade do outro. E às vezes o que o apaixonado faz é isso. Algum apaixonado escreveu com muito, aí não é ultrarromantismo, ele é mais esclarecido, que ele escreve assim: amo-te para amar-te, não para ser amado. Nada me apraz mais do que ver-te feliz. Amo-te por amar-te, não para ser amado. Nada me apraz mais do que ver-te feliz. É o amor pelo amor. Nós não estamos nos aproximando do tema da adoração? Então, apaixonar-se às vezes é isso. E quando alguém diz assim, sem você, eu não respiro. O mundo perde as cores, perde a beleza, perde a razão. Quando você se vai, o vazio que predomina nesse cômodo e nesta casa. Tudo isto é porque nós temos naquilo, na conta, né, um ser adorado. E, de certo modo, a vida com os animais também queridos, domésticos, né? De afeição, meio assim, né? Aquela festinha que o animalzinho faz, que parece criança, e balança o rabo, e pula no sofá, e começa, se for cachorro, né? Começa a ganir, latir, e chega até a urinar de alegria. Isso é uma forma, assim, literalmente não ter nem palavras, né? Talvez ele tivesse as palavras que você tem em relação a quando nós nos apaixonamos. Bem, adoração, então, é um germe de questões muito essencialmente maiores. E às vezes ele surge com uma desproporcionalidade, porque ele manifesta, ele abre uma porta, ele manifesta uma característica nossa, uma tendência, o nome bonito é uma predisposição do nosso espírito, com algum objeto, diz a espiritualidade, que toda criatura ela devota algum sentimento especial, extremoso, dedicado a algum outro ser. Não não necessariamente as criaturas todas, mas às vezes um ser em particular ele tem aquele devotamento. E aparecem questões assim também, aquelas literaturas clássicas, o Corcunda de Notre Dame, a Bela e a Fera, seres assim que se destacam por uma devoção, né? Alguns escudeiros, né? Que se apaixonam, em nome de Deus, um filme imperdível da época de Abelardo e Heloísa, da devoção do companheiro lá por Heloísa. Então, esse filme é difícil de conseguir, tá? Paixão. E nós desenvolvemos paixão por objetos. Aí, quando Paulo diz assim, o amor do dinheiro é o pai de todos os males, né? Isso tem que ser muito radicalmente considerado? Não, mas ele tem muito a ver com as raízes complicadas da nossa história humana. Porque o dinheiro significa poder, às vezes significa fama, às vezes significa
geralmente significa riqueza, capacidade, ou conforto. Então, às vezes, ele tem isso, ele é um lastro, ele é uma representação de um poder, né, de coisas que podem ser compradas. E, às vezes, nós temos a adoração por ele. De novo, alguns filmes que mostram que as pessoas que entram numa gruta, numa caverna, descobrem um tesouro no fundo do mar e que morrem soterrados, numa comparação de que, às vezes, aquele amor mesmo do dinheiro, ele nos consome de tal maneira, né, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Então, às vezes, é o dinheiro. Às vezes, o nosso apego é pelo corpo. E o pavor da velhice, da doença, da morte, e até achando que a velhice e a doença são a morte, de tanto desespero, de tanta desproporcionalidade, de tanta adoração que temos. E às vezes temos adoração à fama, número de seguidores, respostas, atenção, consideração, lembrança, homenagem, citação. Por vezes, essa nossa paixão, esse nosso afeto, e aí entra num grau mais sutil, né? Se dá em relação a elementos da natureza. Pode ser, como dissemos, um objeto. Um objeto pode ser um crucifixo, uma Bíblia, uma cama especial, um televisor, um celular, uma roupa de marca, um tipo de tênis. Qualquer objeto desse, nós desenvolvemos ali um vínculo, um apego, uma dependência, uma saciedade relativa. Com a natureza, às vezes, nós temos estados de deslumbramento, de arrebatamento, de êxtase, a tal ponto que algumas pessoas se sentem atraídas por lugares e vão a alturas, a profundezas, a paisagens que identificam pela foto, mas que elas querem estar, sentir. E essa nossa adoração, aí ela vai tomando alguns refinamentos possíveis. Por quê? Nós adoramos de diversas maneiras. Uma das possibilidades é adorar vendo. É muito comum. Aí chama contemplação. Olha o que dissemos, que o germe da paixão, né? Ele progride, ele evolui até chegar nos estágios mais profundos, mais essenciais, né? O bem-aventurados que não vendo creram, o essencial é invisível aos olhos, o essencial só se vê bem com o coração, lá na citação de O Pequeno Príncipe. Então, o olhar, ele é muito determinante para se apaixonar, para se extasiar, para se arrebatar, mas não é somente. Num calor assim, né? Aí passa uma aragem, um ventinho, passou aqui agora, e você sente ali uma cariciosidade. Qual foi a tendência disso com os gregos? Evidentemente, cada um com seu gosto, cada um com seu temperamento, cada um com seu sentido de prazer, cada um com seu Deus. Então, havia deuses familiares. Por que havia deuses familiares, né? Imaginemos, na época de Jesus, que fossem gregos, né? Não judeus monoteístas, né? Pedro talvez tivesse um deus da pesca, um deus do rio. E talvez Mateus tivesse um deus da coleta. E Timóteo, talvez, tivesse o Deus do pastoreio. Talvez tivéssemos esse tipo de diversidade, né? Então, pelo olhar, às vezes, nós temos esse estado e essa veneração. Um dos métodos que a espiritualidade fala, eles chamam de axioma científico, esse nome estranho, significa que um dos princípios da metodologia científica consiste em dizermos que há um efeito corresponde a uma causa ou remonta a uma causa, e diz a espiritualidade. Buscar as causas, né? As causas primárias, e a própria mente você responderá, a mente nos responderá. Chega num ponto em que todo efeito deve proceder de uma causa.
E quando nós chegamos até a situação primária que conseguimos imaginar e conceber, nós chegaremos à necessidade de um Criador. Um Criador de todas as coisas. E percebendo o sistema, nós notaremos a coerência dos sistemas, notaremos que até nos entrechoques e na aparente destruição, perdura a existência, a manifestação, a vida. Então, por esse axioma, nós deduzimos isso. Observando a natureza, às vezes, nos vem a ideia de forças invisíveis. Um pouco mais refinado, e nos vem a ideia de um Deus poderoso, logo Criador. Aí, pelos olhos, nós já temos aquela interpretação, assim, até aquela concorrência, né? Aqui tem o grupo da música, a música do teatro, né? Alguns dizem assim, né? Deus escreve essa vida como se fosse um grande enredo, um roteiro. Outros dizem assim, não, Deus é um pintor. É um pintor. Você vê até o sol, né? Parece amarelo, tem várias cores, mas ele é branco e tal. Aí, olha, o arrebol, o pôr do sol e as estrelas, a gente pensa assim, Deus é pintor. Mas aí vem o outro e vê as montanhas, vê as erosões, fala assim, não, Deus é escultor, né? Aí alguém vê a água, né, o mar, com aquelas manifestações, com as mudanças, com as profundezas, com as cores, as mudanças de cor, falando, ele é um ilusionista. Um outro dirá assim, pelos pássaros, não, os pássaros se inspiram no que eles ouvem de Deus que não nos é dado ouvir, de modo que pelos sons dos animais, do farfalhar das folhas, Deus é músico, ele é um regente, ele é um maestro da evolução. Então, se ele é escultor, se ele é pintor, e se outros dizem, né, é uma peça teatral, é pintor, é escultor, ele é escritor, é uma maneira de nós tentarmos explicar a Deus. Então, nós podemos sentir Deus, subentendê-lo, deduzir, presumi-lo através do olhar, através dos sons, através do toque, através do sabor, né? Então, o que nós fizemos por essa intuição? Agora é estado primitivo. Nós já temos essa condição mais civilizatória. Mas nós imaginar os companheiros que meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Deus cria o tempo todo. Há espíritos criados agora, estado mais primitivo. Estágios porque passamos, muito naturalmente, qual foi a decorrência dessa nossa capacidade de venerar, nos apaixonarmos, nos devotarmos, criarmos um vínculo de dependência e nos alimentarmos dessa paixão, dessa adoração. E objetos. Aí nós começamos a estabelecer rituais. E o ritual religioso, tendo dificuldade de imaginarmos um Deus abstrato, nós usamos os links, né, as referências do que vemos, do que parece ser uma carta de Deus para os nossos seres, dos sinais de que falamos da vez passada. Então, nós começamos a estabelecer sacralidade, o que é sagrado. E aos poucos, essa questão do sagrado é como se fosse um condão que fosse tocando todas as categorias, todas as coisas, e a gente vai construindo um código moral. Do modo de ser, do modo de se comportar, do modo de alguns lugares, de algumas coisas. Isso, de certo modo, tem um momento muito importante da nossa evolução. Não deve ser desprezado, subestimado, recriminado. É do processo evolutivo. Agora, é também do processo evolutivo que, assim como no ultrarromantismo, às vezes nós exageramos também no ritualismo. E exageramos na materialização da nossa adoração. Pela dificuldade que temos em adorarmos a um Deus que nós não vemos, que vez ou outra dá uma manifestação mais ostensiva, mais flagrante, o caso mais clássico, talvez, da nossa cultura religiosa bíblica cristã, foi o povo no deserto, com Moisés, 40 anos. Aí nós ouvimos dizer assim, mas o maná, né, o alimento dos céus, descia e os alimentava. As codornizes, as pombas vinham e se entregavam como alimento. Aí pensamos assim, Moisés bateu o cajado e saiu água da rocha, e o mar se abriu,
Vamos supor que nós tivéssemos citado aí 20 episódios. Nós estamos falando de 40 anos. 40 anos, 20 grandes episódios, nós estamos falando de um episódio a cada 2 anos. Então dá a impressão que Deus estava fazendo espetáculo o tempo todo, que era um circo no deserto. E não era. Sofrimento atroz, Deus invisível. Por isso é complicado também nós desconsiderarmos, nós recriminarmos a situação daquele grupo, daquele povo. Quando Moisés foi em busca das tábuas da lei, das leis de Deus, né, escrita direta, sabe-se lá como, e como ele se demorasse muito, ele chegou, tanto ele demorou que, olha só, quando ele chegou, o povo havia com inveja dos outros povos que tinham alguma coisa para adorar, com inveja. Eles falaram, nós não temos um ídolo assim, né, que nos lembre de Deus. Eles fizeram aquele bezerro de ouro. Se deu tempo de fazer o bezerro de ouro, é porque demorou. Para nós é muito simples. Por que eles não esperaram? É uma espera ansiosa. Eles estavam sem o líder, a fé estava perecendo, que o grande médium que os guiava estava ausente, e eles queriam se fixar em alguma coisa. No deserto eles não achavam. Entre as pessoas eles não viram alguém que se equiparasse a Moisés, eles fizeram um bezerro de ouro. Por quê? Porque outros povos também faziam esse tipo de culto. Então é difícil a gente também recriminar. Moisés vem, segue ali. Uma outra vez o povo ficou incomodado. Eles tiveram que nomear Saul o rei. Por quê? Porque eles começaram de novo a ter um sentimento de inferioridade. Né? Os outros têm um rei e nós não temos. Rei como assim? Aí tiveram que estabelecer uma monarquia, né? Como se fosse na época. Para que eles também sentissem que eles tinham um rei. Eles não se sentiram órfãos, né, de um representante máximo terreno lá do povo deles. Embora a dificuldade é que o rei correspondesse ao que eles esperavam, que eles esperavam um grande profeta. E achavam que o Messias é que seria isso, mas isso seria uma outra história. Mas então eles adoram o bezerro de ouro. Vem de nossa parte. Às vezes nós queremos que Deus esteja no nosso lar, na nossa casa. Agora já estamos falando de casa. A gente já não tem a tenda, a gente constrói, nem a oca, a gente constrói a casa, e na casa nós queremos ter a Deus. Então a gente quer também ter um lugar sagrado para adorar. Por isso a ideia da igreja, quando Jesus, né, fala, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. Nós pensamos realmente em igreja de pedra, porque Jesus falou do nome de Pedro com pedra. Também foi uma pegadinha foi induzido, isso foi calculado, né? Eu acredito que isso foi induzido mesmo, verdade. A gente faz uma casa de pedra e acha que ali é o lugar onde Deus mora, porque a gente tem casa de pedra e pensa, é uma igreja de pedra, então Deus mora lá. Mas é um problema isso aí, porque se Deus mora lá, ele não está na nossa casa. Aí nós, por extensão, começamos a igrejar a nossa casa, né? Então a gente tem a Bíblia, excelente, a partir do protestantismo, a gente lê e interpreta, excelente. E nós temos alguns objetos que nos lembram. E aí vem essa cultura, que é o ato mesmo de a gente pensar, né? Aí vem esse culto, né, disseminado, espalhado, que é bom porque ele se populariza, ele se massifica nos grupos, e a gente tem os livros, uns têm a imagem, o outro tem um terço, o outro tem um objeto que é magnetizado pela psicometria, imagina que aquele objeto tem uma energia especial e é sacralizado, aí coloca um altar dentro de casa, e o altar não tendo imagem, às vezes são as plantas, um Buda, uma imagem de Jesus, Maria, e a gente vai fazendo isso. É o caminhar que nós estamos seguindo, percebem? Nós estamos dizendo que a paixão, o extremismo, a consternação, o devotamento, a adoração são embriões desse sentido de adorar. E aí nós temos o desafio o quê? A igreja de pedra, com os objetos materiais, e aí nós chegamos de novo a extremismos. Nós começamos a achar, assim como no início, o ser se parece comigo, é parte de mim, logo sou eu, o objeto também se torna extensão de mim mesmo. E aí eu começo a ter aquele sofrimento, porque eu me dedico a ele pelos meus sentidos de ver, de orar, de tocar, sabe? Quando a pessoa limpa lá a imagem, está lá, e pedra sabão, e limpa, e toca, e pendura um terço,
e põe magnetismo e coloca assim a imagem de Jesus, uma figura de Jesus, e põe a Bíblia em cima, e põe uma plantinha da videira. Faz isso, nós estamos querendo colocar tudo de bom ali, religioso, para representar, para lembrar e olhar e lembrar. Então, o movimento é sagrado, o sentido essencial é superior. Quem adora, sai de si, como dissemos no início, tem um ato importante porque eu reconheço o outro como superior, como sagrado, como inspirador, como quem convida, como quem cuida, como quem fosse o Criador, seja Deus Pai, Deus Mãe, seja força criadora, força cuidadora, força irmã, como seja. A adoração é um ato de entrega, de humildade de alguém que se rende, de alguém que venera, de alguém que se dobra, de alguém que reconhece. Olha a diferença do estágio de adoração para o nosso estado de egocentrismo, de egolatria, de individualismo. Então, seja um ser, seja um objeto, seja o ser divino, de todo modo há um mérito, porque quem ama já segue o destino do próximo. O próximo pode ser material, pode ser imaterial, mas nós já percebemos uma vida de relação com o universo da criação, com a diversidade dos seres. Se fizermos isso com amor, é o caminho, é o que Jesus propôs. Amar o próximo como a si mesmo. E quem vos constituiu juízes? Por que vês o cisco no olho dele e não vês a trave no teu olho? Mas já existe uma relação, né? Então nós estabelecemos lugares, objetos, dogmas, aí complica mais, né? Dogmas às vezes são aquelas regras mais rígidas, inquebrantáveis, mas inflexíveis e às vezes impraticáveis. É quando Jesus fala que às vezes os legisladores, os fariseus impunham disciplinas impossíveis de serem cumpridas e que eles mesmos não davam conta de cumprir. A espiritualidade diz que quem inflige peso ao outro e mesmo ao trabalho, né, até a exaustão do outro, essa é uma das faltas mais cruéis que se pode realizar. Então, nós temos o lugar, o dogma, as coisas e o ritual. O ritual é esse conjunto da cultura. Qual é o lugar? Como esse lugar é arrumado? Como se comporta nele? Por que ele é importante? Na nossa cultura bíblica, do extremismo caiu em Jerusalém, o Templo de Salomão, a Arca da Aliança. Tudo isso se tornou sagrado a um ponto que, por exemplo, só os sacerdotes podiam tocar a arca, sob pena de um companheiro, uma arca ia cair, ele tocou na arca para segurá-la, para evitar que ela se quebrasse. E quando ele lembrou que não era sacerdote, a arca se salvou, mas ele morreu, porque ele era considerado impuro, por impureza. Por um estado interno, ele criou naquilo, aumentou o prestígio da arca, mas morreu por salvar a arca. Aí tem uma questão simbólica também. Você salva o sagrado e você se martiriza. Pode ser assim também. Então, quando nós temos isso por sagrado, é muito violento. É violentar demais para nós quando alguém violenta, quebra, vilipendia, menospreza, ironiza o que nos é sagrado. O sagrado de cada um. Porque mexe com Deus em nós. Não porque nós sejamos Deus. Nem porque Deus não existe. Nem porque aquilo é Deus. Mas porque o nosso sentido sagrado está representado ali. Aí aqui nós já fazemos uma ponte, tá? Para dar tempo. Por isso que é complicado a maneira como os hebreus viam os profetas de Baal, os filisteus, porque é o sagrado deles. Quem assistiu ao filme Troia, que é um desses clássicos assim, históricos e tal, vê que às vezes uma das primeiras formas de agressão daqueles que eram mais, o nome é iconoclasta. O que é o iconoclasta? É o que não respeita os ídolos. Então, uma das primeiras formas de se humilhar o povo que foi conquistado era destruir os seus templos, matar sacerdotes, quebrar as imagens. Isso é de uma dor terrível para aquela cultura, para aquela sacralidade, para aquele valor cultural. Ambos os povos faziam isso, né? Faziam e também sofriam esse insulto. Isso é uma violência terrível.
Mas então, quando nós olhamos, por exemplo, pensamos, os profetas de Baal, por que algumas pessoas naquele período, naquele lugar, se cortam, né? Porque eles imaginam que pela dor eles estão se relacionando com a voz de Deus. O outro imagina que o sangue é uma forma de oferenda. Mas isso é um absurdo, o profeta de Baal se cortar, ficar assim. Mas o que os hebreus faziam com os animais nas imolações e com os holocaustos? Com aquelas imolações que eles faziam assim, massificadamente, terrivelmente nas escadarias e nos templos em Jerusalém. Era isso que eles faziam em relação aos animais. O que os hebreus fizeram? Como nós podemos falar do Baal, os profetas de Baal, se nas pragas, né, no Egito lá, se Moisés recebeu orientação para pegar do sangue de um cordeiro, que fizesse parte da ceia, pegar o sangue, e eles pintassem as portas das casas lá, como se fosse um marco, né? Marcassem com o sangue do cordeiro. Isso, se for pensar, também é uma violência cultural. Para nós hoje, se nós estivéssemos no outro lado, nós acharíamos isso inconcebível. Dificílimo de crer que isso seja sagrado. Então, mesmo quando nós lidamos com as culturas diferentes, se entendermos que tem povos que matam um animal para alimento e que depois de caçar o animal, eles se reúnem em volta e oram pelo animal, isso não é hipocrisia. Isso é uma cultura e a gratidão à mãe natureza, do modo deles. E quando nós vemos que alguém tem politeísmo, mas assim, ora pela Pachamama lá, a deusa da chuva lá no desenho de Pachamama, porque eles dependem da fertilidade. Lembra que nós falamos de Pedro com a pesca, de Timóteo com o pastoreio, de Mateus com a coleta? E com alguns reis em relação às preces que faziam para vencer as batalhas. Inclusive Moisés, Arão, tem que estão assim. Então, a ideia de Deus é de uma pedagogia divina no ritmo, cultura, lugar e afinidade e sentido de cada um. É muito complicado quando nós estabelecemos hierarquia, quando nós estabelecemos supremacia, que é uma questão complicada, e é muito complicado quando nós queremos impor padrões, porque isso é violência cultural, isso é uma violência evolutiva, isso é uma desconsideração do estágio do gosto, da história, da sensibilidade, do sentido de cada um, né? É sentido mesmo. Para atender a todos, vamos à questão do Oriente, tá? O que nós vamos reparar? A yoga, para quem gosta dela, tem as questões todas de fundo da filosofia da yoga. Vamos pegar o lado mais prático para que valha para a nossa cultura religiosa. Eu gostei muito quando li São Tempo. Na verdade, yoga não é tudo a mesma modalidade. São pelo menos 7 modalidades, que agora se desdobraram muito. É igual quando eles falam em sentidos, né? Antes era assim, 5 sentidos. Ver, ouvir, degustar, tatear e... Era ver, sentir... Bem, olfato, paladar, visão, audição e tato, né? Ficava assim, o olfato também. Agora são vários sentidos, sinestésicos e tal. Yoga também agora tem muitos, dizem que tem até centenas, sei lá. Mas eles falam de primeiro 7 modalidades, 7 ramificações de desenvolvimento do espírito, na busca da iluminação através da yoga. Yoga tem a ver com equilíbrio, né? A primeira modalidade é mantra yoga. Algumas pessoas fazem isso. Então, quando nós vemos alguém lá no gregoriano, canto gregoriano, quando vimos alguém do Oriente, a gente vai falar, mas que repetição, eles estão lá. É uma retroalimentação, uma expressão de fé, é um sentido harmônico de comunhão que, se nós não entendemos, nós temos pelo menos respeitar. Mas através dos sons, eles expressam sentimentos, eles conversam com a divindade, eles se expressam, eles se curam, eles homenageiam ancestrais, pessoas distantes, criaturas. Não entendemos, então aprendamos. Se não aprendemos, respeitemos. Mantra Yoga, uma das possibilidades. Então, o sentido disso para eles é o mantra universal. Tem todo um sentido para se chegar a isso. Toda uma disciplina, tão complexa quanto as outras yogas. Uma outra yoga, a mais conhecida entre nós, vamos dizer, é a Hatha Yoga. Hatha Yoga que tem essas das posições, né? Em que a pessoa estabelece algumas posições, né? Ela encontra o equilíbrio físico, eu não faço nenhuma delas, não consigo,
mas faz aqueles alongamentos, aquelas questões, parece acrobática, mas aquilo não é meramente uma educação física. Aquilo é uma expressão da mente através do corpo e é uma vinculação através do corpo com os sentidos espirituais. Aquilo é um estado de perfeito equilíbrio com o universo e de comunhão divina através de expressões corporais. Assim como as artes marciais, que se descambam para a questão da luta e tomam esse sentido no Ocidente, e aí é difícil sair disso, mas é uma analogia só. Do ponto de vista yoga, sem contraindicação, o que você está falando é que não é apenas ficar olhando um movimento do outro e imitar, e fazer igual para fotografia, não é selfie. Aquilo é um sentido interior, expresso através dos alcances gestuais, gesto, semiótica tem a ver com rituais, então, mas é a maneira através da qual nós buscamos os aspectos divinos através do corpo. Então, aquilo não é o exibicionismo, não é um concurso, não é uma exterioridade, é uma linguagem de comunhão. Hatha Yoga é a mais presente. Quando as pessoas fazem Tai Chi Chuan, aqueles movimentos que eles fazem, das harmonias, dos equilíbrios, da interpretação da natureza, da linguagem da natureza através do corpo, são questões, um idioma que nós não entendemos bem e que é muito profundo. Raja Yoga, alguns são assim. A Raja Yoga é quando nós buscamos adorar a Deus, compreender a Deus através da nossa mente. De certo modo, o Buda fazia um pouco isso. Ele procurava entender a carcaça de um animal, o movimento de uma árvore, um riacho. Tentava entender a Deus, a linguagem divina, mas mais que isso, o sentido das coisas. Isso pela mente, né? Às vezes pelo frontal, né? A tentativa de decifrar, entender as fórmulas do universo. Equacionar os enigmas do universo. Entender o encadeamento, o funcionamento, a existência real e imaginária das coisas e da superação e da emancipação do sentido de existir, são aqueles mestres que às vezes não estão fazendo Hatha Yoga, não estão fazendo nada, só sentados, meditando. E às vezes eles trazem o ensinamento. Muito do que nós entendemos como a cultura oriental do guru e do... o Shela. Quando o Shela está pronto, o guru aparece. Então, muitos daqueles que ficam meditando e que depois trazem sabedoria, é Raja Yoga. Os que ficam... é Mantra Yoga. E os que ficam se posicionando, fazendo aquelas performances, aparentemente, com um sentido muito interno de concentração, é a mais ocidentalizada, é a Hatha Yoga. A outra é a Tantra Yoga. A Tantra Yoga tem a ver com a Kundalini, que tem a ver com as forças genésicas e as questões da sexualidade. Não no sentido da perversão ocidental, no sentido de compreensão das forças genésicas, das forças da natureza, das forças telúricas que se elevam até o padrão das forças cósmicas e que tem um estado de comunhão com os seres que não é do modo que nós interpretamos do ponto de vista, alguém fala assim, perversão, orgia com a natureza. A Tantra Yoga é uma maneira cultural, localizada, energética, de dialogar e de buscar a felicidade. É um pouco um sentido que Freud estuda parcialmente e que, naturalmente, todos esses aí podem ser complicados. Quem fica só paralisado numa posição. Buda, quando buscou a iluminação, encontrou pessoas que ficaram tão paradas numa posição que os braços foram se assemelhando a galhos, elas ficaram petrificadas de tanta persistência sem sentido, porque estavam perdidos no caminho. Mantra Yoga pode se tornar uma questão de alienação mental? Sim. Pode se tornar uma questão, o terço, alguém pode rezar o terço, e o terço ali é um mantra que está sendo retroalimentado, mas sem concentração, ele cai num ritualismo, que é a questão exterior que não tem espírito.
Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vale para o mantra yoga, se for pensar. Vale para a contemplação de que falamos. Ficar olhando a natureza, para olhar a natureza, para tirar selfie, sem prestar atenção, sem dialogar com a natureza, sem perceber o recado, o aspecto da essência divina que criou e que ali se manifesta. Então fica um corpo sem alma na natureza. E aí realmente pode ser uma questão de mera curiosidade. Como os gregos, ao ouvindo Paulo de Tarso, se achando interessante, fluente, inspirado, retórico, mas não tivessem se preocupado com a mensagem que ele trazia e em que sentido aquele Deus é singular e verdadeiro. A natureza nem pode ter isso. É a parafernália. A outra modalidade, nós falamos da Raja Yoga, ela se confunde com a Jnana Yoga. A Raja Yoga tem a ver com o poder mental, desculpe, tá? A Jnana Yoga que tem a ver com a sabedoria. A Jnana Yoga é aquela da sabedoria em que se medita, se compreende, se ensina, se aprende. A Jnana Yoga. Raja Yoga tem a ver com o poder mental. Essa questão de que alguns apóstolos se empoderaram por incumbência de Jesus de conseguir, inclusive, grandes poderes e grandes realizações. Então, alguns yogis que conseguem controlar a dor, atuar sobre a matéria de uma maneira diferenciada, que conseguem operar tipos de fenômenos, alguns prodígios. Tem exemplos, mas não vem ao caso, porque estou desatualizado de como está sendo a vida da pessoa. Mas então, tem o poder da mente, o poder dos sons, as posturas, a busca da sabedoria, a relação com a energia, tem Bhakti Yoga, que é a da devoção. Então, quando nós encontrarmos um espírito contemplativo, que se volta para a face de Jesus, e Santa Teresinha está nessa categoria, por exemplo. Santa Clara esteve nessa categoria, então, espíritos evolvidos. E que, às vezes, eles têm uma devoção tal, e a gente fala assim, mas isso é perda de tempo. Quando fala que eles se isolam, a espiritualidade critica isso como uma contrariedade com a natureza, com o nosso destino de socialização, nós temos que considerar que, às vezes, eles têm as comunidades deles, e que eles têm a hierarquia, e têm relação, e têm seus propósitos, e têm suas disciplinas morais, e que, às vezes, eles têm aquela meditação em favor da humanidade, e que sem aqueles núcleos dos espíritos que vieram com essa missão, que sem aqueles núcleos de meditação e de irradiação, a espiritualidade teria dificuldade médica nos umbrais e alguns de nós enlouqueceríamos. Porque em momentos de conturbações, perturbações coletivas, esses núcleos intensificam a sua irradiação e a sua importância. Do ponto de vista muito terráqueo, nós temos a bolsa de ações, ações que caem e que se valorizam, né? Essa moeda, esse valor, essa essência, essa produção mental desses espíritos, vamos falar meditadores, que meditam, né? Adoradores, que estão às vezes lá no altar, orando, e simplesmente olhando um objeto, Aparecida do Norte, Meca, Jerusalém, Pedro Leopoldo, estão gerando um sentido energético, uma força energética, uma imantação, uma retroalimentação que irradia em favor da humanidade. Nas horas mais difíceis, esse poder sagrado se manifesta. Mas então nós estamos dizendo que o ritualismo é ideal? Não, e voltaremos a isso. Não, e voltaremos a isso. O exterior não deve ser o crucial e nem ter a vida própria assim. Ele é meio. A vida não está nele mesmo, é no que ele representa. Porque na representação eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar uma Bíblia, eu posso colocar uma pedra, eu posso colocar um copo e colocá-lo como sagrado, falar que é um cálice. Eu posso colocar um pano e falar, isso aqui é o sudário. A mente tem esse poder. É a sacralidade que eu atribuo a ele também, que é importante, mas ele não é a face de Jesus. E o cálice, na Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, Deus não está ali, e no Templo de Jerusalém, Deus não mora lá. Deus está em todos os lugares. Aquilo me ajuda como objeto, me ajuda como alimento de fé, me ajuda como despertamento, me ajuda como concentração e como vínculo.
mas é meio, não é fim. E do ponto de vista da yoga, tem a Bhakti Yoga, da devoção, da adoração, e tem a Karma Yoga, que é uma que nós espíritas gostamos muito, doutrinariamente, que é a yoga das obras, a que nós chamamos caridade. Então vejamos, pelo caminho da adoração, pode ser pelo som, pode ser pelo poder da mente, pode ser pelo exercício físico, pode ser pela busca da sabedoria, pode ser pela simples contemplação da adoração, pode ser pela relação com as forças genéticas e as forças da natureza, e pode ser através das obras. Então, quando nós temos uma identificação de um caminho, dizendo, eu gosto do sentido mais prático das coisas, então eu vou pela caridade da Karma Yoga. Um outro tem predominância, eu gosto de buscar o sentido das coisas, a verdade das coisas vai pela Jnana Yoga, e outro fala, eu sou muito físico, vai pela Hatha Yoga. Viu como na nossa cultura Deus oferece a diversidade? Vamos relembrar uma trova de que falamos uma vez, Chico Xavier, em que ele escreveu assim, um verso, né? Ele diz assim, uma estrofe, desculpa, ele escreve assim, para agradar aos seus filhos, tanto aos ateus quanto aos crentes, Deus construiu a verdade com 1000 portas diferentes. O mesmo acontece em relação à adoração. Então, pelos sentidos, nós podemos ter o sentido das fragrâncias, do paladar, do ouvido. Agora, quando Jesus diz, né? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Está dizendo, nós temos o sentido, mas nós não adoramos. Qual foi o pretexto falso de Herodes com os reis magos? Depois vocês voltam aqui e me digam onde está esse Deus, esse Salvador, né, que veio, a fim de que eu também o possa adorar. Mas era mentira. Quem estava adorando? Os reis magos. Era um templo? Não, era uma gruta. E o que Jesus fala sobre a adoração? Tempos virão em que os verdadeiros adoradores não irão a Jerusalém, Meca, Pedro Leopoldo, Aparecida do Norte. Eles irão sim, mas não será necessário isso, não é o crucial. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E é destes adoradores que o Pai precisa. Então, pegando a nossa caminhada, nós temos sensibilidade, devotamento, sensibilidade, permeabilidade, paixão, veneração, adoração, um ser adorado, a ideia de Deus, os sentidos que nos levam a Ele, o sentido para a nossa vida que nos conduz a nos tornarmos imagem e semelhança dele, que nos esculpe, que nos harmoniza, que nos torna sal da terra, paladar, que nos torna luz do mundo, visão, que nos permite ir e anunciar a fala para a audição. A todos é anunciado o reino dos céus. A quem tem a sensibilidade a qualquer das yogas, a qualquer dos sentidos, Deus é anunciado. Então, Pentecostes é a representação disso. Mas nós vemos de lugares diferentes e cada um escuta na sua própria língua. Aconteceu no Sermão do Monte e aconteceu em Pentecostes. Cada pessoa recebe a mensagem de Deus de acordo com o que lhe é sensível. E a todos é anunciado o reino dos céus, que é para todos. Para fecharmos, onde nós conseguimos a culminância desse nosso destino. No primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Só didaticamente lembrar. Com todas as nossas forças. Lembra da Tantra Yoga, das energias? A força é a vida. Com toda a nossa alma. A alma tem a ver com o espírito encarnado. Com toda a nossa alma. Estar encarnado, estar no corpo, Hatha Yoga, se for pensar, nos leva a isso. Com todo o nosso coração. Olha só a yoga da contemplação. Né? E a memória, coração, a memória da evolução, saber de cor. Então aí tem a memória, o conhecimento da Jnana Yoga, e tem o coração no sentido da Hatha Yoga, e tem o sentido do sentimento no sentido da Bhakti Yoga. Com todo o nosso entendimento, a Jnana Yoga
com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E o entendimento tem a ver com essa Jnana Yoga também, com essa Raja Yoga dos poderes. O que estamos dizendo, então, é que nós somos destinados à adoração germe e somos destinados a amar a Deus com todas as nossas forças e com todo o nosso ser. E Deus encontra um idioma qualquer que nos instigue a isso, que desabroche esse germe, que se desenvolve, estamos no caminho. E saibamos que, quando depararmos com alguém que cultua de uma maneira que parece mais materialista, mais materializada, mais apegada, mais contraditória, nós também somos assim no relativismo em relação a muitíssimos espíritos mais adiantados moralmente, mas que entendem os degraus em que nós estamos e que respeitam o nosso caminho, que eles também trilharam a maneira deles. A diferença é rica, Baal, filisteus, gentios, samaritanos, ateus, todos têm seu caminho para Deus. Tá? E todos seremos anjos. E vós sois deuses, né? E nos tornaremos imagem e semelhança do Criador. Não sabemos como, né? Quem for alcançando o entendimento vai compartilhando conosco. Está bem? Demóstenes, confiamos a sua coordenação. Ainda dá tempo para uma música, né? Dá. Mas desde já, obrigado, Gladson, por belas palavras, tá? Eu lembro que quando nós conhecemos o Espiritismo, então, assim, que tá, era muito contemplativo, né? Uma das coisas que a gente ouvia é que, sei lá, as casas espíritas não tem estátuas, não tem imagens. E a gente voltava para casa com o sentimento que a minha mãe, por exemplo, que era católica, a vida inteira cultuava algo que não precisava. Então, assim, acaba que a gente cria um preconceito. Né? E com o tempo a gente vê que aquilo é necessário. Então, eu devia ter ouvido isso logo no começo, quando eu me tornei espírito, que a gente acaba criando um preconceito. Mas é muito bom. Ótimo, muito obrigado, viu? Todos nós falamos, ouvimos juntos, construímos, aprendemos juntos. Profundamente verdadeiro, tá? Somos uma equipe tática. Certo. Alguém mais quer falar uma coisa, gente? Então, tranquilíssimo. Tranquilíssimo? João, quando você cita essa situação aí, dessa que a gente tem, quando você conta a história da sua mãe com a questão de católico, dessa questão de adoração, eu fico imaginando como seríamos nós, hoje, na doutrina espírita, se por algum momento nós não passamos por essa questão dessa adoração. Porque provavelmente nós vivenciamos isso em algum momento. Sim. Hoje é o dia de quem, Franklin? O que o nosso mundo ocidental hoje comemora? É o Chiquinho, né? Pois é. Só isso, né? Não é verdade? É. Francisco de Assis, gente. Ainda não existia a doutrina espírita, existiam os princípios espíritas e etc, etc. Como que a gente vai desconsiderar um mantra desse? Né? Não tem jeito, né? Bem, pessoal, tem uma música, eu não vou tocar, viu, Gladstone? Não, eu já entendi, gente. Já para entendeu, tudo, né? para tudo, gente. Atenção, vou até tirar Pronto, a Vanessa vai entrar aí agora. Não, Vanessa tem outra também. Cadê a Verônica? Está ali também. A Verônica tá escreveu alguma coisa sobre o encontro aí, que elas iam falar, não sei o que, sobre claro que ia cantar. Aí eu não entendi também, não. Fala que vai cantar e chega aqui no grupo nosso aqui de amigo, convive, sei o que, tá, e fala que não vai cantar para nós mais bem. Vai sim, Vanessa, pode continuar. Tá bem, mas é porque você me inspirou. Vou cantar essa aqui. Pela cura do planeta. Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chame a luz na consciência, reine a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração.
Juntos somos tantos, praticando a devoção. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos, praticando a devoção. Quem nos alimenta é a nossa oração. Quem nos sustenta é a nossa devoção. Pela cura do planeta, Deus convoca em oração. Pela cura do planeta, Deus convoca em oração. Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chame a luz na consciência, reine a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos, praticando a devoção. Mantra, tá vendo? Não, Demóstenes, sabe que eu tenho impressão aqui? Quando eu vejo o Melo até aparecer ali na hora e tal, eu vou olhando para todo lado aqui, eu vejo artista. Eu acho que na vida passada esse pessoal aqui criou a Broadway. Eu tenho quase certeza. Tá ouvindo a Kátia quando eu cheguei, a Vanessa aqui. Eu acho que esse pessoal deles fala. Não, tudo bem, mas tá, Vanessa nos brindou. Gladson, obrigado. Gladson, nós não criamos, nós somos inspirações para ela ser criada. Já faz sentido, ótimo. Parabéns, tá? Prazerão falar com vocês, tá, gente? Muita alegria. Tá Falou? certo. Obrigado a Boa todos. noite. Valente, obrigado pela oração. Foi linda. Eu que agradeço. Falei com o Demóstenes, qualquer dia eu vou combinar, vou selecionar uns contos e nós contar, em vez de ser um tema, vou contar várias historietas aqui, cujo sentido eu acho que pelo menos umas 4 nós vamos guardar para a vida. Tá? Ótimo, pode compartilhar. Vou selecioná-las, tá bem? Tá? Tá certo, Muito gente. legal. Valeu, turma. Beijo grande. Falou, até gente. segunda. Beijos. A Ivone, deu Boa tempo, tá noite. vendo? Fiquem com Deus. Deu tempo, tá? Tchau, Kátia. Valeu. Oi, Nayara. Boa Nayara noite. fica ali cercando. Boa noite, Nayara, gratidão. tá muito tempo. Tchau, Kátia. Valeu, Melo. Tchau, Aires. Tchau, boa noite. Até Boa mais. noite. Com Deus. Tá ali o João Carlos. Tchau. Ficou na mente, né? Essa música era de quem? Do Marcos Viana? Saiu. Não sei, será? Vou perguntar para ela. Fique com Deus, gente. Um abraço, tá? Com Deus. Beijo a Valeu, todos. até mais, hein, moça? Tchau, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.